Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos comentar na aula de português sobre a mitologia grega. Já ouviram falar em mitologia? Não? Então hoje nós vamos aprofundar este assunto contando o mito sobre o Narciso. E também nesta aula vamos falar um pouco sobre a Grécia Antiga. A Grécia, alunos, é um país que fica situado na Europa. E ela é muito conhecida porque os gregos, eles eram muito estudiosos. É isso mesmo. Vamos lembrar, o menino gênio da matemática, o que ele era? Era grego. Quem nasce na Grécia é grego. E a Grécia é um país muito antigo. E ela existe ainda hoje. Na Grécia, nós vamos destacar a religião hoje. Porque os gregos, além de serem muito estudiosos, eles também eram muito religiosos. Mas eles não tinham a mesma religião que nós, que é o cristianismo. Eles eram politeístas. Politeísta significa aquela pessoa que acredita em muitos deuses. Então os gregos acreditavam em muitos deuses. O deus do amor, a deusa do amor, que era Afrodite. Acreditavam no Cupido, que era uma espécie de anjo do amor, que flechava as pessoas para que elas se apaixonassem uma pelas outras. Mas o mais importante dos deuses era o deus Zeus. Então tinha o deus do mar, tinha o deus da guerra, tinha o deus do vinho. Deuses para tudo, os gregos acreditavam. E esses deuses, segundo os gregos, eles habitavam num lugar alto lá na Grécia, chamado Monte Olimpo. E de lá, os gregos controlavam, os deuses controlavam a vida dos gregos. Até aí tudo bem, se não fosse o fato dos deuses serem parecidos com os seres humanos. Ah, mestre, eu não estou entendendo. Vai ficar mais claro a partir do que eu vou dizer agora. Os gregos acreditavam que os deuses também tinham qualidades e defeitos como nós. Então, ao mesmo tempo que Zeus era um deus bom, ele também sabia ser um deus mau. E muitas vezes, eles saíam do Monte Olimpo porque eles se apaixonavam, por exemplo, por uma mulher grega e com ela tinham filhos, os chamados semideuses. Ora, eles estavam alegres, ora, eles estavam tristes. Ora, eles procuravam o Monte Olimpo, ora, eles procuravam viver como um simples mortal. Então, os deuses gregos, quando eles pegavam raiva de alguém, eles castigavam esse alguém. Eles puniam. Eram deuses como se fossem seres humanos. E seres humanos que eram filho de humanos como os deuses, os chamados semideuses. E os gregos
mitos. Mito é diferente de lenda. O mito, ele tem algo de fantasioso, de fantástico. E ele sempre procura explicar algo de uma maneira fantasiosa, irreal, que na verdade não existe. E os gregos tinham mitos para tudo. Mito da criação do mundo, mito da Via Láctea, que eu já expliquei na aula de ciências. Mas uma da mitologia grega mais famosa no mundo todo é o mito de Narciso. Vocês já ouviram alguém falar para uma outra pessoa: fulano é narcisista? Será que está xingando a pessoa? Aquele se comporta como se fosse Narciso. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos ver quem foi Narciso, o que aconteceu com ele e por que ele virou um mito. Estão curiosos? Tenho certeza que sim. Será que entre os meus alunos existe algum que é parecido com Narciso? Será? Algum menino que é narcisista? Alguma menina que é narcisista? Vamos ver. Gostaria que vocês estudassem esse texto da mitologia grega, contassem para alguém esse texto, este mito, para que as pessoas tomem conhecimento da importância que a mitologia grega teve no passado e até hoje, no presente em que nós vivemos. Animados? Então, vamos iniciar a nossa aula de mitologia grega. Muito bem, alunos. Vamos então iniciar a nossa aula de mitologia grega. Aula do dia 29 de junho de 2020. Abram a apostila de vocês na atividade número 8, página 22. Então, vamos lá. Escrevam aí, texto informativo. Por que mesmo? Isso, está dando uma informação. Para que nós possamos entender a história do Narciso, nós temos aqui uma introdução falando sobre a Grécia. Como eu já falei para vocês, a Grécia é um país que fica bem longe do Brasil. O Brasil fica na América. A Grécia fica na Europa. Bom? Lá onde tem o mar Mediterrâneo. Acompanhe a leitura junto comigo. Você já ouviu falar da Grécia? Tenho certeza que tem aluno que já ouviu. Você já ouviu falar em Olimpíadas? Claro que sim, né? Pois bem, foi na Grécia que surgiu as Olimpíadas. Você já ouviu falar em democracia, que é o regime de governo que tem no Brasil? Onde será que surgiu, hein? Muito bem, na Grécia. Então tem muitas coisas que nós, ainda hoje, herdamos dos gregos. Então, a Grécia é um país europeu banhado pelo mar Mediterrâneo. Os povos que viveram lá na antiguidade, antes de Cristo, acreditavam em vários deuses e deusas. Lembra que eu disse na introdução desta aula? Eles não acreditavam num Deus só, eles acreditavam em muitos deuses, que eram os senhores do céu, da terra e dos mares. Esses deuses tinham forma humana, possuíam poderes e também eram dotados de sentimentos, virtudes e defeitos como seres humanos.
É isto que torna a religião grega diferente das outras. Os deuses se comportavam como seres humanos. Essas histórias pertencem à mitologia grega. Os gregos antigos enxergavam a vida em quase tudo que os cercavam e buscavam explicações para tudo. Por isso que eles criavam os mitos. A imaginação fértil deste povo criou personagens e figuras mitológicas, quer dizer, figuras fantásticas, das mais diversas. Heróis, deuses, ninfas, uma espécie de fada, titãs, demônios, centauros, cabeça de gente, corpo de cavalo, que habitavam o mundo material e influenciavam suas vidas. Bastava ler os sinais da natureza para conseguir atingir seus objetivos. Eles acreditavam que os deuses viviam no topo do Monte Olimpo, principal montanha da região. A partir deste local, comandavam o trabalho e as relações sociais e políticas dos seres humanos. Os deuses gregos eram imortais, quer dizer que eles não morriam, porém possuíam características dos seres humanos. Ciúmes, eles tinham ciúme uns dos outros, inveja, traição, violência, também eram sentimentos e atitudes encontrados no Olimpo. Com frequência, os deuses se apaixonavam por mortais e tinham filhos com eles. Da união entre deuses e mortais surgiam os heróis, como Hércules, por exemplo. Vamos conhecer uma dessas histórias? Muito bem. Então agora, alunos, vamos estudar um mito grego muito antigo e que até hoje este mito é famoso. Narciso. Narciso era um moço grego. Quando que essa história aconteceu? Claro, na mitologia, porque ela não aconteceu de fato. Mito é mito, acredita quem quiser. Muito bem. Há muito tempo, na floresta, é o local, grifem aí, passeava Narciso, é o personagem, o filho do sagrado rio Quifissos. Então, olha aí, é mito. Vocês já viram o rio ter filho? Mas os gregos acreditavam que tinha. Era lindo. Alunos, Narciso era lindíssimo, muito mais do que lindo. Porém, tinha um modo frio e egoísta de ser. Ele era uma pessoa fria, calculista, metida, a besta, egoísta, só pensava nele. O que ele era lindo por fora, ele era feio por dentro. Ninguém suportava ficar perto de Narciso. Ele era insuportável. Era muito convencido de sua beleza e sabia que não havia no mundo ninguém mais bonito que ele. Vaidoso. Então são as suas características psicológicas, tá bom? A todos dizia que seu coração jamais seria ferido pela flecha de Eros.
A outra prova da mitologia. Eros era o anjo do amor, filho de Afrodite, a deusa do amor, pois não se apaixonava por ninguém. Então Narciso dizia que no mundo todo não existia uma mulher que fosse digna de se casar com ele, porque ele era muito, 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 muito bonito e ninguém chegava à altura dele. As coisas foram assim até o dia em que a ninfa Eco o viu. Então aqui começa o conflito gerador. Essa ninfa era uma espécie de uma fada que habitava os bosques encantados. E a Eco, portanto é outra personagem, viu Narciso. E o que aconteceu, mestre? Imediatamente se apaixonou por ele. A Eco viu Narciso, ficou encantada com Narciso, se apaixonou por ele. Ela era linda, mas não falava. Esse era defeito da Eco. O máximo que ela conseguia era repetir as últimas sílabas das palavras que ouvia. Então, se você falasse perto da Eco, você é bonita, ela falava, eita, entenderam? Narciso fingindo-se desentendido. Você acha que o Narciso, com toda aquela arrogância, prepotência, convencimento, ia querer namorar uma moça que só repetia a última palavra da frase? Claro que não. Ele perguntou: quem está se escondendo aqui perto de mim? De mim, repetiu a ninfa assustada. E novamente Narciso fala: vamos, apareça, ordenou. Quero ver você. Ver você, repetiu a mesma voz em tom alegre. Assim, Eco aproximou-se do rapaz. Mas nem a beleza, nem o misterioso brilho nos olhos da ninfa conseguiram amolecer o coração de Narciso. Fala do Narciso. Deu fora! Gritou de repente. Por acaso pensa que eu nasci para ser uma da sua espécie, sua tola? Tola! Repetiu Eco, fugindo de vergonha. A deusa do amor não podia deixar Narciso impune depois de fazer uma coisa daquelas. Resolveu, pois, que ele deveria ser castigado pelo mal que havia feito. Um dia, quando estava passeando pela floresta, Narciso sentiu sede e quis tomar água. Vejam o texto, que eu peço que vocês pintem o texto não verbal. Está vendo o Narciso? Ele se aproximou da beira do lago para beber água. Continuando. Ao debruçar-se no lago, viu seu próprio rosto refletido na água. Foi naquele momento que Eros, o anjo do amor, atirou uma flecha direto no seu coração. E então, é o que você está pensando, ele ficou apaixonado, sem saber que o reflexo era de seu próprio rosto. Narciso imediatamente se apaixonou pela imagem. Mestre, o senhor quer dizer que ele se apaixonou por ele mesmo? Sim. Quando se abaixou para beijá-la, beijar quem?
a imagem dele mesmo. Seus lábios encostaram na água e a imagem se desfez. A cada nova tentativa, Narciso ia ficando cada vez mais desapontado, recusando-se a sair de perto do lago, porque ele tentava beijar a imagem e não conseguia. Passou dias e dias sem comer nem beber, ficando cada vez mais fraco. O resto eu não vou ler, porque é o desfecho. Vocês vão continuar a leitura para descobrir como termina, qual é o desfecho deste mito grego. Legal? Agora vem para a pergunta A. Qual era a principal característica de Narciso? Eu quero que vocês respondam assim. A principal característica de Narciso era... Tá? Não é para colocar. Ah, mestre, eu acho que ele era chato. Chato. Uma palavra só e pronto. Não, hein? B. O que aconteceu com Narciso? Para saber o que aconteceu com Narciso, você tem que ler o desfecho da história. Tá bom? Essas duas atividades da página, olha, 23. Então, alunos, atividade número 8 da apostila de português, aula do dia 29/6 de 2020. Tema: mitologia grega. Vamos fazer a ficha de leitura copiando no caderno, sempre respeitando como está aqui. Para cada item, pulem uma linha. Então, vamos ver comigo. Primeiro, o título. Como chama o título do texto que nós lemos? Narciso. Muito bem. O tipo de texto. Não está contando uma história de um moço que se achava o mais lindo do mundo? Sim. Então, é um texto narrativo. Mas de que tipo? É um mito. Mestre, não é uma lenda? Não. A lenda não tem seres deuses e deusas na história. Autor. Veja, não consta. Finalidade do texto. Esse texto serve para divertir o leitor? Não. Ele narra, conta uma história. No caso, uma história da mitologia grega. Personagens. Quem que participa da história? O Narciso, a Eco, a Afrodite e Eros. Vamos identificá-los. Narciso, um moço grego. Eco, uma ninfa, uma fada, um ser sobrenatural. Afrodite, a deusa do amor. Eros, o anjo do amor. Tempo. Quando que aconteceu essa história? Há muito tempo. Antes de Cristo, na antiguidade. Espaço. Onde foi que aconteceu? No Brasil? Não, na Grécia. Mas não na Grécia de hoje, na Grécia antiga, numa floresta. O tipo de narrador é um narrador observador, porque ele observa e conta o mito. Conflito gerador, o momento em que a história começa a complicar. Foi quando Eco se apaixona por Narciso. Clímax. Clímax é o momento, aquele momento assim, mais tenso da história. Narciso tenta beijar sua própria imagem. E o desfecho? O desfecho
Se eu contar, perde a graça a leitura do texto, tá bom? Façam a ficha de leitura no caderno com muito capricho e atenção. Até a próxima aula.